Olá, tudo bem? Eu sou Juliana. Esse é o Mistérios com Juliana e hoje a gente vai para a parte 1 do Finalmente Lendo os Livros Recebidos. Porque, como vocês viram no último vídeo, eu recebi vários livros que eu não tive oportunidade de ler porque não estava aqui. Então eu vou dividir em algumas partes e hoje vamos falar sobre os dois primeiros livros, que são A Noite em que Ela Desapareceu, da Lisa Jewell, que foi da Intrínseca, e A Fúria, do Alex Michaelides, que foi da Record. Vamos começar por Lisa Jewell, que eu aprendi a gostar desde o primeiro livro que eu li dela, que foi o None of This Is True, como eu já disse no último vídeo também, que eu li por causa dos Goodreads que ganharam de Mistério do ano passado, os mais votados. Esse livro meio que tem 3 protagonistas. A gente tem a Tallulah, que é uma adolescente de 19 anos, que tem um namorado chamado Zack, eles têm um bebezinho, e eles aproveitam a primeira noite que eles estão saindo de casa desde que ela teve o bebê, eles vão por um pub, vão pra casa de uma amiga dela da faculdade e eles desaparecem. A gente também tá acompanhando a Kim, que é a mãe da Tallulah, que ela tá nessa coisa de descobrir o que aconteceu com a filha dela. E a gente tem a Sophie, que é uma escritora de livros de mistério, desse estilo, e ela se interessa por essa história. Então a gente acompanha meio que 3 anos diferentes. Tem a Tallulah na faculdade, conhecendo essa amiga dela. A gente tá sabendo como ela se sente no relacionamento dela. A gente tem no ano seguinte, que é a noite em que ela desapareceu, e o que acontece com a mãe dela desde então. Por exemplo, a mãe dela começa a tomar conta do bebezinho deles, ela vai atrás dos pais do Zack, os pais do Zack acham que eles só fugiram porque eles são muito jovens para ter um filho, eles querem ter uma vida de liberdade e tudo mais. E ela fala, não, tem alguma coisa de errada nisso aí. E a gente tem a Sophie, que é essa escritora que se muda para essa cidade com o namorado dela, que vai ser o novo diretor de um colégio privado. E quando ela chega, ela tá no jardim, vê uma plaquinha no chão escrito "Cave aqui". Ela cava e encontra alguma coisa que acaba desenrolando essa história e ela se mete no desaparecimento da Tallulah, né? Eu já disse algumas vezes que eu não gosto muito de linhas do tempo diferentes na história, mas eu acho que a Lisa consegue trabalhar isso de uma forma muito interessante. Eu gostei bastante do livro. Eu achei o final um pouco mais dramático do que deveria ser. De uma forma bem previsível em certas partes, assim, é meio que óbvio o que aconteceu, mas aí ela vem com esse dramalhão em cima. Mas em geral eu gostei bastante, eu tava muito ansiosa. Inclusive, eu vou dizer que toda hora que eu vi essa capa eu falei, se alguma coisa acontecer na piscina, e esse foi o final, a Intrínseca deu um spoiler, mas não deu, tá, gente? Ou deu, quem sabe? Eu não vou dizer. Mas eu gostei bastante, eu achei bem interessante. Eu gosto do Nada é o que Parece. É bem livro Lisa Jewell. Eu gosto dos livros dela, na verdade. Eu só li 2, né? Não posso falar tudo assim. Mas é porque é um dramalhão, mas é um dramalhão que seria tão rápido, porque você tá interessado em saber o que aconteceu e é bem escrito. E os personagens, eu acho que, em sua grande parte, são muito bem criados e formados e você entende a motivação deles. Por exemplo, a Kim, você tá torcendo pela Kim o livro inteiro, sabe? Porque, tipo, você quer que essa mulher saiba o que aconteceu com a filha dela. Então, eu gostei bastante. Vou continuar lendo Lisa Jewell até ela me irritar de alguma forma, não sei, né? A gente nunca sabe. Mas eu achei legal também que ela fala que esse foi o livro da pandemia dela. E eu gostei bastante, recomendo. Fica aí. Agora, o mesmo não pode ser dito de A Fúria, de Alex Michaelides. Como eu disse, eu já não tinha gostado da Paciente Silenciosa. E se você, como eu, não gostou do final da Paciente Silenciosa, sem dar spoilers, você vai ficar tão irritado no final desse livro. Assim, na última página, você vai ficar tão irritada. Mas eu acho que talvez eu teria gostado mais desse livro se eu não tivesse lido um recentemente que tem o mesmo tipo de narrador. Foi um livro que foi lançado ou no final de março ou agora no início de abril, não me lembro ao certo o nome, que se chama The Calorie Code. The Calorie Code. Eu já ia procurar no Google o nome do livro. Eu vou colocar a capa aqui. E eu li esse livro porque o Richard Osman, do Clube do Crime das Quintas-Feiras, ele tinha elogiado muito antes do livro ser lançado. Então eu tava muito curiosa pra ler aquele livro. E é o mesmo tipo de narrador que a gente tem aqui em A Fúria. Só que eu já vou explicar o porquê eu tô comparando os dois mais pra frente. Bom, A Fúria, a gente conhece a Lana, que é uma atriz muito famosa de Hollywood, que se mudou pra Londres e meio que abandonou a carreira dela. Ela resolve uma vida meio reclusa, assim, só que em Londres. Então não é tão reclusa, porque em Londres ela consegue sair na rua, porque as pessoas respeitam mais, assim, a privacidade das pessoas famosas. É isso que ela fala, né, bom? Então a gente acompanha ela, o novo marido dela, o filho adolescente e 2 amigos, uma outra atriz e um homem, que é o nosso narrador, que ele
escreveu uma peça de sucesso e ele tem um passado meio que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, a gente descobre mais durante o livro. E ele ficou famoso porque ele se envolveu com uma escritora muito mais velha do que ele, que já morreu. Então a Lana, ela decide, como todos os anos ela faz, levar os amigos dela pra uma ilha grega que ela sempre vai e tudo mais. Então eles vão pra lá, acontece um crime e só tem algumas pessoas, um número certo de pessoas na ilha. Ou seja, esses personagens, a Lana, o marido, o filho, os dois amigos, o caseiro, o jardineiro, no caso, que é grego, e a faz tudo dela, que também é uma mulher grega, que desde, sei lá, mais de quase 20 anos mora com ela já. Então é tentando descobrir quem foi que cometeu esse crime, a gente não sabe quem foi morto durante grande parte do livro. Eu achei engraçado que, quando eu fui ver os comentários no Goodreads, muitas pessoas falaram assim, nossa, esse é o livro mais lento que eu já li. Meu problema não é com ele ser lento, tá? O meu problema é que eu li um livro que, como eu falei, esse Keller B. Code, a gente tá acompanhando um protagonista que também ele meio que se sente de fora do grupo social dele, porque ele não vem com o mesmo dinheiro, ele não tem o mesmo sucesso exatamente, então ele sempre acaba sendo, tipo, subordinado de certa forma assim aos seus amigos. E ele é meio que apaixonado por uma mulher, que é o caso desse livro. Só que, enquanto esse daqui se leva a sério, o The Keller B. Code, ele é uma sátira. Então eu acho que funciona mais. O meu problema com Alex Michaelides é que ele escolhe uma história meio ridícula e ele escreve ela levando muito a sério. Então é um melodrama meio bizarro, assim, pra mim. Não é mal escrito, assim, porque se fosse mal escrito, de fato, eu não teria lido em pouquíssimas horas. Mas eu recomendo. Não, se tiver horas, de fato, que você não vai usar na sua vida e você queira ler um dramalhão lento, fica aí a dica. Queria poder falar bem, né? Porque eu queria que eu estivesse errada quanto a Paciente Silenciosa, mas eu acho que não. Eu não sei se... Vou dar mais uma chance a Alex Michaelides, mas assim, não sei, tá aí no ar o que vai acontecer. Mas bom, leiam A Noite em que Ela Desapareceu, que eu recomendo. Então, semana que vem eu volto com mais livros aqui. Já posso dar o spoiler aqui, eu já li um deles e eu odiei. O outro espero que seja melhor. Eu tô na esperança. E é isso que importa, né, gente? A gente vai aí na esperança. Se for pelo menos sempre um que eu gostei e um que eu não gostei, vai que dá certo. Mas eu quero saber, vocês leram algum desses dois livros? Se sim, por favor, deixa o que vocês acharam aí embaixo. E vocês acham que eu tenho como gostar do Alex Michaelides no futuro? Porque eu ainda não li As Musas, tá? Mas fica aí. Alguém aqui leu As Musas e gostou? Tá aí uma outra questão, né? Vai que eu escolhi os dois livros errados dele. Mas bom, até semana que vem e tchau!